Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. E sabe que esta semana eu estava olhando no Facebook e de repente eu vi algumas coisas ali. Essa modinha que está rolando na net, da challenge aí, né? 2009 versus 2019. E de repente eu também comecei a pensar sobre 2009 e 2019. E Deus me levou a pensar o que eu fazia na Igreja Batista Renovada em 2009 e as oportunidades que Deus e os nossos pastores têm nos dado aqui em 2019, até este ano 2019. E neste momento meu coração foi eternamente grato a Deus, não porque eu mereça, mas porque Deus tem conduzido nossas vidas e nós temos estado ao lado dos nossos pastores, que às vezes com muita paciência tem nos direcionado, nos ensinado, nos abençoado. E essa é a minha eterna gratidão. E eu comecei a pensar até algumas coisas que em 2009 eu não aceitava. E depois que a gente começou a trabalhar com alvo, do lado de pessoas tão queridas, Gi, Pablo, a Sandrinha, o João, a Ju, o Eltinho, tantos outros que têm trabalhado junto conosco nesse ministério tão abençoado, ovelhinhas tão queridas dos nossos pastores, que têm permitido que a gente esteja ali ao lado deles, não é, abençoando essas vidas também. Eu comecei a pensar assim, puxa vida, quantas coisas que eu não aceitava, até na maneira de se vestir, e hoje eu aceito. E aí eu falei, caramba, quase chegando a meio século de idade, fiquei mais novo. Então eu glorifico a Deus por tudo isso também, porque Deus tem se importado com cada um de nós. Eu sou muito grato a Deus pela vida dos nossos pastores, por tamanha responsabilidade que tem colocado diante de nós, por tanto carinho, e eu louvo a Deus por isso. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Queridos, Deus tem falado comigo a respeito dessa questão de ser feita a sua vontade na nossa vida. Às vezes a gente, não sei você, mas eu acho também, que às vezes a gente fica se perguntando o que é que eu quero que seja feita na minha vida. Ou então a gente se faz outras perguntas. Por exemplo, Deus, que seja feita a tua vontade na minha vida. Quantos como eu já fez essa pergunta para o Senhor? Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Você já te fez essa pergunta também? E nós começamos a pensar sobre isso. Por quê? Porque todos nós temos, é claro, algo específico de Deus para a nossa vida. Nós temos uma missão de Deus. Todos nós temos um propósito a ser cumprido aqui na terra. Mas eu comecei a pensar sobre isso, porque às vezes a gente passa a vida toda perguntando, Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? E a gente esquece de olhar para a palavra de Deus, que Deus já manifestou a vontade dele para as nossas vidas. E para que os propósitos de Deus, aí sim, seja específico em cada uma de nossas vidas, primeiro, nós precisamos estar atento se realmente nós estamos dispostos a fazer aquilo que Deus fala através da sua palavra. Então eu gostaria de, nesta manhã, nesta oportunidade, falar sobre este tema, conhecendo a vontade de Deus para a nossa vida. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir no Evangelho de Jesus Cristo, a qual João escreveu, no capítulo 7, e versículo 16 e 17.
A palavra do Senhor diz assim: respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O que está acontecendo aqui? Jesus estava percorrendo as cidades da Galileia. Jesus estava ensinando por aqueles vilarejos, porque ele sabia que os maiorais dos judeus, lá na Judeia, estavam tramando a sua morte. Então Jesus ficara ali pelas regiões da Galileia. Mas a palavra de Deus diz que, de repente, os seus irmãos que não criam nele, seus irmãos carnais, nesse mesmo texto, se você ler lá no versículo 3, você vai ver que os irmãos dele falam para Jesus: Jesus, maninho, por que você não vai para a Judeia? Porque lá vai rolar agora a festa dos tabernáculos. Lá vai ter muito mais gente para você operar aí os seus milagres. Só que os irmãos de Jesus não acreditavam no ministério de Jesus. E é interessante que Jesus então responde para eles, fala assim: olha, ainda não é chegada a minha hora. Porque havia ali um certo consenso entre uns que acreditavam em Jesus, mas havia outros que não. Então os que acreditavam ficavam com medo de se opor aos maiorais dos judeus, aos líderes judaicos, e ficavam na deles. Então Jesus esperou que os seus irmãos subissem até a Judeia, e depois ele foi em oculto. Mas quando Jesus chegou na Judeia, ele foi direto para o templo. A palavra de Deus diz que Jesus foi direto para o templo. E chegando no templo, Jesus ensinava aqueles judeus que estavam lá no templo. E aqueles judeus, eles ficavam admirados com os ensinamentos de Jesus. E eles ficavam até entre eles se perguntando: mas como pode? Eles estão falando dele, mas olha só quanto entendimento que este homem tem a respeito das letras, a respeito das leis, a respeito da palavra. E Jesus, conhecendo os pensamentos, chega aqui então no verso 16, que aí nós vemos quando ele responde: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino, Jesus falando, não é meu, e sim daquele que me enviou. Havia uma certa dúvida entre eles, até mesmo aqueles que acreditavam em Jesus. E aí ele continua, Jesus falou: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, veja, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Em outras palavras, nós poderíamos conjecturar aqui entre nós, se realmente vocês querem saber se é de Deus, então as pratique. Porque a palavra de Deus, ela realmente, ela nos ensina, nos exorta, e realmente ela nos dá uma direção para que nós não apenas conheçamos, mas também que façamos. E quando a gente vai lá para Romanos, no capítulo 12, e no versículo 2, nós vemos o apóstolo Paulo falando desta forma: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nos perguntamos:
Mas qual que é esta boa? Qual que é essa agradável? Qual que é esta perfeita vontade de Deus que o apóstolo Paulo fala aqui? Será que esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus está num lugar secreto? E que você precisa, de repente, de um mapa, como a quem procura um tesouro escondido. E aí, ao sair pelos labirintos das estradas, você, de repente, ouve uma voz dizendo, está frio. Aí você retorna, aí ouve outra voz dizendo, está quente. Não. A vontade de Deus não está num lugar secreto. Será que a vontade de Deus é algo indesejável? Tipo, aquelas pessoas que estão fazendo dieta, e aí o que ela tem que comer é tudo que seja, que não tenha gosto, que seja amargo, porque se tiver bom gosto, se for doce, engorda. Não. A vontade de Deus não é um desmancha-prazer. Será que a vontade de Deus é um código secreto? Aonde algumas pessoas têm a oportunidade de fazer ali, de repente, cálculos e mais cálculos para achar uma fórmula aonde possa ter o resultado de qual é a vontade de Deus? Também não. Será que essa vontade de Deus é como se fosse um bilhete premiado da loteria, aonde poucos têm a oportunidade de ser contemplado com esse bilhete? Não. Será que a vontade de Deus é tipo que você precisa receber uma visão para saber que se eu quero comprar uma toalha de banho, ela tem que ser azul para os meninos e rosa para as meninas? Eu tenho que receber como se vem do além, de Deus, tipo que o motor do automóvel que Deus quer para você é 2.0, a cor é tal. Veja bem, Deus, Ele tem chamados específicos. Deus, Ele fala. Deus, Ele mostra. Mas muitas vezes, nós ficamos numa paranoica, que para fazer a vontade de Deus, nós precisamos receber uma revelação do além, sendo que Deus já revelou através da sua palavra qual é a vontade que Ele quer para a sua igreja. Está aqui. Então eu gostaria de ver com a igreja, rapidamente, alguns passos. Eu não sei se nós vamos conseguir falar sobre todos eles. Se não conseguir numa outra oportunidade, nós vamos continuar. Mas é importante, queridos, nós entendemos a respeito desta vontade de Deus, porque o apóstolo Paulo, ele fala que, de uma maneira ou de outra, a vontade de Deus redundará em glória, porque nós fomos feitos para louvor e para a glória do Senhor. Se Ele se redundar em glória, então a vontade de Deus está sendo realizada nas nossas vidas. Amém? O primeiro passo que eu gostaria de ver com a igreja é este: receber a salvação em Cristo. Na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3, Paulo fala para Timóteo: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este é o primeiro passo para quem quer fazer a vontade de Deus. Chegar-se até Cristo em salvação.
Mas é interessante nós entendermos sobre isso, porque não adianta simplesmente eu vir à igreja todos os domingos, todos os dias. Deus fala, amém? Se Deus ainda não falou com você, continue vindo. Mas não adianta simplesmente você cantar, você pregar, você dançar, você ter ministérios na igreja, se você não for a Cristo em verdadeiro arrependimento dos seus pecados. Não adianta nada. E isso é tão certo, igreja, que quando nós vemos Davi, depois de ser confrontado a respeito de seu pecado, ao fazer aquela oração tão conhecida do Salmo 51, ao colocar-se diante de Deus, todas aquelas questões que ele estava sentindo, em que os ossos dele estavam sendo esmagados, o apóstolo, o rei Davi, ele chega diante do Senhor no verso 5, e ele fala assim, desta forma: eu nasci na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Ele está reconhecendo a sua natureza pecaminosa, a sua natureza humana. E o rei Davi, então, ele continua naquele momento de entrega. E quando ele chega lá no verso 10 do Salmo 51, ele declara assim: cria, ó Deus, em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja, Davi, ele reconheceu que ele precisava chegar diante de Deus através de um arrependimento. A salvação é um dom, é algo gratuito que Deus nos dá. Não depende de mim, não depende de você. O que depende de nós é o arrependimento. Eu preciso chegar diante de Deus com arrependimento, porque se eu chego apenas com emoção, eu não vou estar conhecendo ou sabendo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E é tão interessante isso, que não depende de nós, que é Deus, porque cerca de 350, 400 anos depois, Deus levanta um profeta chamado Ezequiel, e você vai encontrar lá no endereço 36 e versículo 26, o profeta Ezequiel falando dessa forma: dar-vos-ei coração novo e porém dentro em vós um espírito novo. Deus agora, ele mostra realmente, ele revela ao profeta Ezequiel. Parece que nós vemos aqui uma progressão. Lá em Salmo 51, nós estamos vendo Davi pedindo para Deus dar um coração novo e um espírito inabalável. E agora em Ezequiel, cerca de 350, 400 anos depois, tem o seu ministério. E usado por Deus, ele fala para o povo de Israel: dar-vos-ei um coração novo e colocarei dentro de vós um espírito novo. Queridos, isto é tão real nas nossas vidas, que é Deus quem nos dá. Porque se você andar um pouquinho mais, você vai ver que, de repente, Nicodemos vai se encontrar com Jesus. E quando Nicodemos chega para falar com Jesus, o Senhor fala para ele assim: Nicodemos, importa-te nascer de novo. Nicodemos não entendia isso. Nicodemos era um fariseu. Nicodemos era alguém muito zeloso com as leis.
Nicodemos era uma pessoa que ele, com toda a sua religiosidade, ele estava familiarizado em fazer as boas obras, em fazer coisas boas de acordo com as leis, de acordo com aquilo que ele vinha aprendendo. E Jesus confronta. Jesus fala para ele: Nicodemos, não é através das suas forças. Nicodemos, não é através das suas obras. Nicodemos, eu vou dizer uma coisa para você, Nicodemos. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Percebe? É de Deus, é dom de Deus. Não depende de você. A mim depende unicamente chegar-se a Deus em total arrependimento dos meus atos, dos meus pecados. Amém? Então você pode fazer uma reflexão na sua vida. Você pode, de repente, parar um pouquinho e falar assim: será que há em mim características de um novo nascimento? Será que há em mim evidências da salvação em Jesus Cristo? Será que há em mim, ou será que a transformação que aconteceu em mim, será que ela não é simplesmente religiosa? Vocês percebem? Será que eu realmente, o Espírito de Deus que está habitando em mim, realmente faz eu odiar o pecado? Em estando em falta com qualquer uma das análises que você possa fazer a respeito da sua vida, é um grande momento para você entrar no centro da vontade de Deus, arrependendo-se dos seus pecados e dizendo: Senhor, eu quero esta salvação. Sabe, queridos, Paulo, quando ele fala aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, ele diz: se com a tua boca confessares Jesus como Salvador, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. É instantâneo. É instantâneo. Basta apenas nós realmente confessar Jesus Cristo como sendo Senhor. Paulo, ele deixa bem claro aqui, e colocar no meu coração realmente que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. É instantâneo. Então você será salvo. E lá no verso 13 ele diz: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Este é o primeiro passo para você estar dentro da vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. O segundo passo: encher-se do Espírito Santo. Durante o ano de 2018, o pastor Toninho fez 10 ministrações neste púlpito. 10 ministrações. Falando sobre o Espírito Santo. O Deus que habita em nós. 10 ministrações. E ele, o nosso pastor, nos levou a entender que o Pentecoste, que aconteceu cronologicamente lá em Atos 2, logo após a morte de Jesus, ele não foi só para aquele tempo. O pastor nos levou a entender, através da palavra de Deus, que aquele Pentecoste é para nós hoje, é para nós agora. Queridos, um dos textos que foi lido aqui, foi tratado, foi Efésios, capítulo 5. E no verso 17 diz assim: por esta razão, não vos torneis insensato. Vamos parar aqui. Por que razão? Por que razão?
Se você abrir em Efésios, no capítulo 5, desde o versículo 3, nós vamos estar vendo os frutos da luz e a obra das trevas. Nós vemos aqui o apóstolo falando a respeito de várias condições da nossa caminhada. E aí, quando ele chega lá no verso 15, parece que como que não deixa uma... Sabe aquela deixa que deixa assim para a gente, assim, vou dar um toque de leve para vocês não esquecer. O apóstolo Paulo diz assim, portanto, verso 15, vede prudentemente como andais. Olha a questão do comportamento. Não como nécios, e sim como sábios. De tudo isso que ele falou. Então, vede prudentemente como andais. E aí ele continua, remindo o tempo, porque os dias são maus. E aí continua, por esta razão, não vos torneis insensato, não vos torneis um tolo, não vos torneis um estúpido, um ignorante. Não nos torneis isso, mas procurais compreender qual é a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Ele responde no verso 18, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho que traz confusão, o vinho que traz problemas, mas enchei-vos do Espírito, que dá o controle, que dirige a nossa vida. E é tão interessante isso, porque quando a gente pega essa frase, mas enchei-vos do Espírito, nós aprendemos aqui que faz uma referência contínua de uma busca que não deve parar. Mas enchei-vos. Não é algo isolado. Eu me encho hoje, o ano que vem eu vejo isso de novo. Não. É algo contínuo, mas enchei-vos do Espírito Santo. É algo que continua, que vai. E uma das frases que o pastor Toninho disse foi, é importante você estudar, se especializar, buscar conhecimento, porque se tudo isso for bem usado, vai ser usado para a glória de Deus. Porém, é uma tolice não conhecer a vontade de Deus. É uma tolice você buscar fazer tudo para a sua vida e esquecer de buscar a Deus. Pastor Toninho nos ensinou isso. Sabe, queridos, se nós entendemos isto, nós vamos ver que é importante você ter o seu dia a dia. Mas mais importante ainda, é você buscar ser cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas gostam de fazer pergunta, mas como saber se eu sou cheio do Espírito Santo? É claro que se você olhar na palavra de Deus, e se você estiver em comunhão com Deus, porque a palavra de Deus diz que o nosso espírito testifica com o Espírito Santo de Deus, é claro que eu não vou precisar de entender, mas por quê? Ou como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Mas se você quer um texto da palavra de Deus, então vamos lá para Gálatas. No capítulo 5, e versículo 22, nós encontramos o Paulo falando aos irmãos Gálatas, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí você fala assim, puxa, mas tudo isso, então eu tenho que ficar o tempo todo de jejum para poder contribuir, para poder apresentar esses frutos. Sabe o que Jesus falou? Quase quando ele estava para ir para o céu, quando você vai lá no Evangelho de João também, no capítulo 15, porque você vê, a partir do capítulo 13, Jesus
começa a se despedir do povo. O povo não estava entendendo, mas Jesus estava se despedindo. No capítulo 14, por exemplo, ele fala assim, olha, eu vou para o meu pai, vou preparar lugar e vou voltar para buscar vocês. Ele estava se despedindo. Quando chega aqui no capítulo 15, ele começa a falar sobre a videira. E quando ele chega no versículo 5, ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira. Vós são os ramos. Se vocês, disse Jesus, permanecer em mim, Jesus falando, e eu permanecer em vocês, então vocês darão muitos frutos. Queridos, este talvez é a maior sacada que a gente pode ter da palavra de Deus a respeito dos dons espirituais. Porque às vezes a gente fica numa correria desenfreada querendo produzir frutos. Mas Jesus, ele fala assim para eles, assim, ó, eu estou indo embora, mas eu quero deixar mais uma deixa para vocês. Se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, então vós darão muitos frutos. Veja, igreja, para dar frutos, nós precisamos permanecer em Deus. Mas, para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ter uma busca contínua. Vocês entenderam? Então, conforme eu vou tendo uma busca contínua do Espírito Santo na minha vida, e aí eu começo a permanecer nele, e ele começa a permanecer em mim, aí nós começamos a dar muitos frutos. Não existe segredo, não existe algo escondido, está revelado na palavra de Deus. Basta apenas que nós buscamos a Deus, busquemos o Espírito Santo. Não é algo isolado, não. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. E aí permanecemos nele. E ele permanece em nós. Então nós vamos dar muito fruto. Amém? Este é o segundo passo. E o terceiro passo é este. Buscar a santificação. Buscar a santificação. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, Paulo diz aos irmãos de Tessalônica, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A palavra santo, no original grego, significa separado, consagrado. Ou seja, é um processo que o cristão leva ao viver fora da prática do pecado. É um processo. Conforme eu vou vivendo fora da prática do pecado, eu vou santificando a minha vida. E isso é tão claro que quando ele está falando aos irmãos de Tessalonicenses, ele começa a dizer, eu gostaria até se os irmãos puderem abrir, 1 Tessalonicenses no capítulo 4, ele começa a dar ali alguns direcionamentos para vivermos na santidade. Por quê? Porque quem vive na prática do pecado, ele está longe de fazer a vontade de Deus. Quem vive na prática. Olha só o que Paulo fala no versículo 4. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Paulo está falando assim, usa o seu corpo para honrar a Deus, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. E aí ele continua, não com os desejos de lascívia, ou seja, não use o seu corpo para provocar
o sexo oposto, ou agora até provocar aquelas pessoas que têm o mesmo gosto, né? Então não use o seu corpo para provocar o sexo na outra pessoa. Olha aqui, versículo 5. Desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. Porque agora nós conhecemos a Deus. E nós sabemos que Deus não aceita esse tipo de prática. E aí ele continua. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O que ele está dizendo aqui? Não tire proveito das pessoas. Não é? Não tire proveito das pessoas. Podemos levar também, se você comprou, pague. Se você não pode pagar, então dê um motivo, dê uma razão, chegue para a pessoa. Converse com a pessoa. Paulo está sendo claro aqui. E ele vai dizendo aqui, contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Por quê? Porque nós precisamos ser honestos. Precisamos ser honestos. Não é verdade? É claro que como humano, muitas vezes nós falhamos. Então chega diante da pessoa a qual você falhou. Peça-lhes desculpa. E diga, olha, vamos fazer isso. Será que você pode me perdoar? Vamos acertar isso. Por quê? Porque Paulo está sendo claro aqui, ninguém ofenda ou defraude. Não, ninguém faça isso. Se você olhar lá para Zaqueu, às vezes a gente fica perplexo, vou dar 4 vezes mais. Isso era comum para eles. Se alguém fizesse alguma coisa errada, se eles ficassem devendo alguém, então se eles quisessem ser honestos, eles teriam que devolver 4 vezes mais. Ele apenas estava cumprindo a lei. Ele apenas estava fazendo aquilo que ele conhecia. Então ele não chegou para Jesus para dizer, eu sou bonzinho. Não, ele estava dizendo, Jesus, eu conheço a lei. Eu errei. Então, eu reconheço o meu erro e eu vou devolver 4 vezes mais. Ok, Zaqueu? Hoje veio salvação nesta casa. Percebe? E aí você continua no verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Querido, eu e você, nós temos um chamado. Às vezes nós ficamos perguntando, qual é o chamado de Deus para a minha vida? Paulo diz aqui, através da palavra de Deus, o chamado para a sua vida é a santificação. Está aqui na palavra de Deus. Você tem um chamado. Às vezes a gente fica, Deus, qual é o meu chamado? Eu devo buscar? Devo, irmão. Deve, irmão. Claro que nós devemos. Nós temos aqui o culto de busca de poder, como vai acontecer sexta-feira. E é uma bênção. Nós temos um momento aqui, onde nós buscamos dons espirituais. Nós buscamos pelas revelações de Deus. O que tem de errado nisso? Nada. O que eu estou dizendo é que muitas vezes as pessoas passam um pano nos olhos quanto a isto. E ficam pedindo, Deus, qual é o teu mistério na minha vida? Deus, revela-me, Senhor. Deus está revelando a todos os momentos. Só que antes que Ele revele o que Ele tem de específico para você, você tem que realmente colocar diante de Deus que você está disposto a seguir estes passos que Ele já mostra através da sua palavra. Qual que é então? A santificação. Não há como você fazer a vontade de Deus sem estar em oposição ao mundo, ao pecado. Não há como. Então, afastar-se do mundo é um pré-requisito fundamental para quem quer viver na vontade de Deus. Amém? E o 4º passo, queridos, submeter-se a Deus. Submeter-se a Deus. Tiago, no capítulo 4 e no verso 7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo,
E ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Queridos, vamos pensar um pouco sobre essa questão de sujeitar. Sujeitar é se submeter. Só que essa palavra sujeitar, no original, estou falando no original, não na Bíblia, estou falando no original, na raiz dela, é muito forte. A palavra sujeitar, no original, ela nos leva a entender que nós temos que obedecer por pressão às autoridades. Por exemplo, uma outra forma que ele também diz, é uma condição de ser obrigado a obedecer. Quer um exemplo? Você é funcionário de uma empresa. Lá na sua empresa, você pode fazer o que você quer? Não. Você é obrigado a submeter-se às vontades do seu chefe, do seu patrão. No original, a palavra submeter-se é isto. Porém, olha que revelação linda da palavra de Deus. Quando vamos para a palavra de Deus, isso toma um outro tom. A palavra de Deus diz aqui, sujeitai-vos, pois, a Deus. Deus não vai chegar com esta autoridade e falar assim, se vocês não me obedecer, eu vou te colocar na cadeia. Não, você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. O que acontece aqui agora? Então, aqui na palavra de Deus, quando nós vemos, não só em Tiago, capítulo 4, versículo 7, em vários textos da palavra de Deus, ele nos leva a entender que submeter-se é obedecer, é cumprir voluntariamente aquilo que Deus fala na sua palavra. Cumprir voluntariamente, obedecer é melhor do que sacrificar. Submeter-se é melhor do que sacrificar. Ele não está dizendo, se você não obedecer, eu te mando embora. Deus não vai te mandar embora. Só que você vai deixar de receber as bênçãos de Deus. E a palavra de Deus mostra isso. Na sua palavra, vemos isso. Então, você tem esse livre-arbítrio, essa livre escolha de pensar, será que realmente eu quero ser abençoado por Deus? Se você quer ser abençoado por Deus, então você tem que estar disposto a obedecer. Mas de que forma? Obedecer a Deus de uma maneira tranquila. Obedecer a Deus não com peso, mas obedecer a Deus voluntariamente. E quando eu me submeto à vontade de Deus e ao desejo de Deus, eu vou obedecendo a sua palavra, vou tendo assim as revelações que Deus já colocou na sua palavra, e vou tendo o entendimento da palavra de Deus, então eu vou chegando-me mais perto de Deus. Percebe, igreja? Então, submeter-se é a obediência a Deus voluntária. Obedeça a Deus voluntariamente, sabendo que a palavra de Deus, ela sabe o que está nos ensinando. Por isso que Jesus falou, se vocês querem conhecer, viu lá no começo do texto que nós lemos lá, se alguém quiser conhecer a vontade de Deus, obedeça voluntariamente às doutrinas que eu tenho ensinado. É isto. Você quer obedecer a Deus? Então faça, não por peso, não porque o nosso pastor tem ensinado que tem que ser assim, mas porque nós sabemos que nosso pastor está sendo usado para transmitir para nós algo que vai trazer bênção para as nossas vidas. Amém? Obedeça a Deus voluntariamente. E o último, acho que nós vamos conseguir. Quinto passo, ter um coração grato. Também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
A nossa conduta cristã deve incluir ações de graça como parte da nossa devoção a Deus. Acontece que é muito mais fácil eu reclamar. É muito mais fácil eu reclamar do sol. É muito mais fácil eu reclamar da chuva. É muito mais fácil eu reclamar do dia. É muito mais fácil eu reclamar do trabalho. É muito mais fácil eu reclamar da família. É muito mais fácil eu reclamar da igreja. É muito mais fácil eu reclamar de tudo que está acontecendo. Tudo isso é mais fácil do que eu parar por um minuto e agradecer a Deus pelo sol, pela chuva, pela igreja, pela família, pelos filhos. Agradecer a Deus por tudo. É muito mais difícil isso. Porque nós sempre temos dentro de nós algo que nos traz insatisfação. Esse é um grande problema. Nós precisamos vencer isso. Mas, por outro lado, tem aqueles que adquirem o mau hábito de achar que até as coisas ruins que acontecem é vontade de Deus. Tem uma ilustração que diz que um certo homem, ele, olhando da janela da cozinha da sua casa para o quintal, ele viu o seu carro batido e amassado. A lateral estava toda amassada. E aí ele virou para o Senhor e falou assim: Deus, como que pode o Senhor, permitir que o seu carro fosse destruído? Como que Deus, sendo o Pai tão amoroso que Ele é conosco, Ele quisesse o mal para os seus filhos. Esse é um grande problema. Muitas pessoas acham que até as coisas ruins que acontecem na nossa vida, é Deus quem quis. Alguém aconteceu isso. Deus quis assim. Será? Deus quis assim. Será? Sabe, queridos, é uma outra história, mas existe a vontade de Deus permissiva. Mas nem sempre tudo que acontece na nossa vida é porque Deus quer. Às vezes são nossas escolhas. Às vezes são mazelas do dia a dia. São questões de vivermos num mundo pecaminoso. E muitas outras coisas. E o pastor Glaucio, no primeiro domingo deste ano, ele pregou a respeito de Romanos, capítulo 8, e versículo 28. E ele nos ensinou aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ficou bem claro quando o pastor Glaucio falou assim, olha, quando ele fala todas as coisas aqui, ele está dizendo que coisas boas, mas coisas ruins também. Coisas ruins também acontecem com os filhos de Deus. E aí o pastor falou, os filhos de Deus também batem carro, os filhos de Deus também ficam doentes, os filhos de Deus também têm várias questões e problemas para ser resolvidos. Não é? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ainda que aconteçam as coisas ruins, o nosso pastor disse assim, você precisa lembrar que as rédeas de nossa vida estão na mão do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Filipenses, no capítulo 4, versículo 12, nós vemos o apóstolo Paulo falando, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experimentado tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, queridos, pelas lutas, pelas vitórias, pelas dores, pelas alegrias, devemos ser gratos a Deus. Não porque estamos com os problemas, mas porque Deus está nos sustentando. Porque Deus está nos sustentando.
A gratidão nos leva a um nível de confiança que está acima da tempestade e da tribulação da vida. Você quer fazer a vontade de Deus, queridos? 5 passos. Receba a salvação em Jesus Cristo. Se ainda não fez, você pode fazer nesse instante. Encha-se do Espírito Santo. O Espírito Santo não foi só para Atos 2. É para este momento também. É contínuo. Busque a santificação. Como que eu busco a santificação? Principalmente fugindo das impurezas, fugindo do pecado. Submeta-se a Deus. Como eu vou me submeter a Deus? Em obediência voluntária. E tenha um coração grato. Dependente do que você estiver passando, lembre-se que Deus está no controle da sua vida. O pastor Toninho, ao iniciar hoje o culto, ele nos trouxe isso. Deus está no controle do tempo. Deus está controlando o tempo. Deus sabe qual é a tua necessidade. E hoje mesmo, Ele pode trazer alegria para a sua vida. Mas se ela não vier, continue firme na esperança em Deus. Porque Deus tem o controle da sua vida. E a pergunta que eu quero deixar para você, ao finalizar esta mensagem: você está comprometido em fazer a vontade de Deus? Se você estiver comprometido em fazer a vontade de Deus, então Deus vai revelar a você qual é o ministério que Ele tem para a sua vida. Eu preciso estar comprometido com a palavra de Deus, para que Deus então venha revelar qual é a missão que Ele tem para a minha vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.